Alô, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television, que sempre tem o principal propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. E como ainda estamos sob a égide da independência, temos um convidado especialíssimo que vai nos falar sobre um romance que ele idealizou a partir de dados reais e documentados e prováveis a todos que queiram fazê-lo. Antes de passar diretamente para ele, eu quero agradecer novamente a nossa equipe maravilhosa, equipe técnica que nos coloca aí nas maquinetas de vocês, e também a jornalista Lilica Matos, da www.lilicamatos.com.br, que, de maneira muito eficiente, nos plugou a esse ser convidado muito especial. Também a Maria Estela Guedes, que, através do seu site www.com, nos insere em todo o universo lusófono. Eu estava falando aqui, agora há pouco, de um advogado que, praticante do bom direito, com inclinação de historiador, e trouxe ao mundo um romance muito interessante, chamado Os Gritos da Independência, romance histórico de 1822 a 2022 pela editora Labrador. Naturalmente, a independência que estamos falando é do Brasil, obviamente. E o nome do nosso querido amigo, e agora amigo já da casa, Carlos Celso Orcese da Costa. Carlos, seja bem-vindo. Como estamos? Tudo bem? Muito obrigado por ter aquecido ao nosso convite. Você é uma pessoa bastante ocupada e, pelo que você disse hoje, teve uma manhã estafante, né, de negócio. Então, eu te agradeço reiteradamente. Como é que você está? Tudo bem? É um prazer grande, Ralph, estar com você e seu programa de alta qualidade. Sobre o romance histórico, eu gostaria de dizer que é muito interessante, porque o romance histórico tem molduras, não é? Eu não posso alterar a da 7 de setembro dizendo que a independência foi proclamada no dia 5 de setembro. Por outro lado, nós temos o autor, né, tem o romancista, tem inteira liberdade de criar como os fatos se passaram, explicar o porquê os fatos aconteceram daquele modo, não é? Então, é muito recompensador a gente poder descer a história da fundação do nosso país, não é? Nós temos que, para entender até mesmo os dias de hoje, não é? Descer a origem do nosso país, que, ao contrário de uma França, de uma Alemanha, de uma Inglaterra, só tem 200 anos, né, de soberania, não, Ralph? Certo. Agora, me fala, quanto tempo que você investiu nessa obra? Porque é uma obra de peso, não só um peso mesmo, mas é uma obra de peso em termos de pesquisa que eu imaginei que você deva ter feito. Eu comecei lendo a história de Portugal, muito curiosamente, por prazer, né? E depois evoluí para o que poderia ter acontecido naquela quinzena entre 15 de agosto, não é, de 1822 e 9 de setembro, quando o príncipe Dom Pedro volta ao Rio de Janeiro, não é? E aquilo foi tomando uma dimensão e um vulto. E respondendo à sua pergunta, mais ou menos 10 anos, porque no começo era apenas leitura, não é? Não que eu tivesse iniciado esse processo com a ideia fixa de escrever um romance. E aí, de 10 anos da idealização até o término, até a edição. Não, porque nesse intervalo eu escrevi um outro romance, que ainda não foi publicado, que chama-se Sequestro, que é sequestro com C, C-U, em espanhol mesmo, sequestro, com C, sim, né? Que é uma história também muito interessante, que mais voltado ao romance jurídico, propriamente dito, na esteira dos romances jurídicos, que é um livro que conta o sequestro de uma criança de 3 anos de idade por um pai à Argentina. Mas esse deixamos para uma outra oportunidade, não? Ok. Escuta,
Qual é a tua especificidade de direito? Você trabalha, você milita em qual área? Se não, digo que se não fosse advogado, seria historiador, né? Eu Com gosto muito da certeza. história. E dos Agora, bons. Se você me permite, dos bons. obrigado. Aliás, eu tenho 7 livros jurídicos publicados, tá? O primeiro deles com 2 volumes e 1.400 páginas. De Nossa modo que eu comecei escrevendo no juridiquês mesmo, né? Agora passei para o romance histórico. Perfeito. Agora, tem alguma... Bom, mas já aí, você trabalha em qual área do direito? Ou militava em qual área Eu do faço direito? direito empresarial em geral, não é? Ah, tá. Durante muitos anos, fui advogado superintendente jurídico da Associação Comercial de São Paulo. E Perfeito. hoje sou também advogado, mas na PJ, né? Na pessoa jurídica. Perfeito. Escuta, e o livro tem alguma indicação de faixa etária que você possa indicar, não? Ou o jovem, a partir da alfabetização, já pode começar a ler? Eu acho que em razão do romance do Dom Pedro I, com a sua famosa amante Domitila de Castro e Melo, que ele conhece justamente aqui em São Paulo, naquela quinzena em que ele veio proclamar a independência. Depois ele leva a Domitila para a corte, né? E inclusive, isso dá uma série de disputas com a princesa Leopoldina, sua esposa, não é? E, enfim, mas o fato é que eu recomendaria para a faixa a partir dos jovens, não é? Eu costumo dizer que os gritos da independência ele tem todas as características de um bom romance, tem suspense, tem disputas políticas, né? Tem amores, tem um pouco de sexo. Aliás, para o Dom Pedro, a palavra um pouco de sexo não se aplica. Ele era, vamos dizer, tudo com ele era superlativo, né? Ele era... Tanto é verdade que o meu romance explica, ele chega a ter um romance com a irmã da própria Domitila, com quem teve, aliás, uma filha. Nossa Senhora! Mas isso é verdade? Fato absolutamente verdade. O meu livro é 100% verdade. É baseado em 10 anos de pesquisas e, vamos dizer, apenas eu não... Como é um romance, eu não poderia colocar notas de rodapé, né? Do estilo, olha, livro tal, consulta de fulano de tal, Oliveira Lima, o processo. Então, são muito poucas as citações, não é? Me fala uma coisa, tem uma passagem no teu livro, que é no capítulo 2, e fala sobre uma tal de Bernarda. Bernarda nada mais é, Ralph Peters, do que uma palavra que se usava para revolta. Vem da origem lá de Portugal, que houve um cidadão que fez uma rebelião que se chamava Bernardo. Daí aquilo virou um lugar comum. Então se falava Bernarda para dizer revolta, rebelião. E essa Bernarda, de fato, houve com o elemento português, conservador, o Partido Conservador dos Portugueses, em relação ao processo da independência que se avizinhava já no país, não é? Esses movimentos independentes e contra-independentes e todas essas histórias de 200 anos, você vê algum reflexo disso nos dias de hoje? Eu não estou dizendo exatamente hoje, novembro de 2022, mas de uns 50, 60 anos para cá, você consegue estabelecer alguma correlação ou as coisas mudaram muito e os momentos e os lances do tabuleiro são absolutamente diferentes? Olha, você me permite, antes de responder essa sua pergunta perfeita, objetiva, entrar um pouquinho no processo de independência. Perfeito. O grande mérito do patriarca da independência, José Bonifácio de Andrada e Silva, no planejamento, e Dom Pedro I na execução, foi que o Brasil
evitou de se esfacelarem, como as repúblicas espanholas em 1821. Um ano antes, a grande maioria dos países, Argentina, Chile, Peru, Equador, Bolívia, Venezuela, Colômbia, etc., se esfacelaram em 9 repúblicas, embora falassem a mesma língua. E o grande mérito desses 2 grandes líderes da independência foi exatamente reunir um país continental que, como nós sabemos, Peters, tem muitas disparidades regionais. Você vê hoje a eleição, aí já entrando um pouco na sua pergunta, a eleição como que um país mais ao sul votando de um modo, o país do Nordeste votando de outro, Centro-Oeste de outra maneira. Então, há, sim, pontos de contato, mas, pelo menos, nós somos uma única pátria, né? E graças ao esforço e à visão dos 2 líderes que eu acabei de falar, Zé Bonifácio e Dom Pedro de Alcântara. E o mais interessante, pelo que eu conheço da história, talvez eu não conheço ela toda, mas talvez eu não conheça ela toda, mas e sem derramamento de sangue, pelo que eu sei, não? Ou dessas revoltas, houve um sangramento interessante aí? Olha, eu posso dizer, porque eu tenho assistido muito o Jornal da Band, que eles estão passando, e já passaram mais a miúdo, os 200 anos de independência, e eu vejo que eles estão focando, é um belo trabalho jornalístico, extraordinário, mas eles estão focando segmentos. Então, entrevistam um grande historiador lá em Pernambuco, outro no Pará, outro na Bahia. E o que, vamos dizer, outro dia mesmo estava vendo uma crítica para o leitor que nos ouve entender o exemplo. Vou dar um exemplo. Um historiador criticava o Dom Pedro por ter obtido financiamento lá no exterior, endividando o país para conformar um exército. Na verdade, Dom Pedro ele vai, sim, aos Rothschild, lá da França, e obtém um empréstimo grande para montar um exército que o Brasil não possuía. Ele chama Lord Cochrane, aquele inglês que participou da independência do Chile, que hoje, numa linguagem comum, seria um mercenário, não é? E este Lord Cochrane, que vai, com as suas tropas, vai à Bahia, vai a Pernambuco, no Pará, inclusive, vai sufocar a revolta. E o Brasil, com isso, não se fragmentou. Então, eu costumo dizer, Ralph, tentando reduzir a resumo o que você me perguntou, é que eu adoro todas essas entrevistas, essas reportagens, principalmente da TV Bandeirantes, mas ainda ninguém deu a visão do conjunto. E o conjunto é o que nos torna fortes. Nós, brasileiros, somos uma pátria só. Isso é verdade. Começando pelo seu idioma, que foi... Eu fico imaginando a dificuldade de você manter um idioma num país continental como esse. E apesar de nós termos, por exemplo, se um nortista não quiser se fazer compreender, ele se faz. Ou seja, ele fala de uma maneira que aqui o pessoal do Sul não entende. E vice-versa. Mas o âmago do idioma é sempre o mesmo. Isso que deixa os nossos irmãos muito chateados. Né? Perfeita visão. Mas eu posso lembrar, por exemplo, a independência da Itália, né? Que durante 1000 anos, né, com Cavour e Garibaldi, para nem falar da própria reunião da Rússia sobre o chanceler de ferro, o Bismarck, enfim, eu posso dizer que
são os dialetos. Imagine o dialeto napolitano não é compreendido lá por Trento. O calabrês não entende o milanês. Calabrês, sim. Então, hoje, com a televisão, embora a gente vá lá, às vezes, para a Bahia e às vezes não entenda a rapidez com que eles falam, ou o gaúcho aqui no Sul também, o fato é que nós temos essa, até com o advento da televisão, não é? A gente vai ouvindo um pouco das novelas, a cultura, eu diria que hoje é mais centrípeta do que centrífuga. Sem e dúvida. Isso nos auxilia nessa identidade cultural de que nós nos orgulhamos, Ralph. Você veja que, apesar dessas disputas absurdas na política de hoje em dia, desta última eleição, né? Quase que 2 países, agora vem a Copa do Mundo e nos une novamente em torno da camisa verde e amarela, um só Brasil. É assim que nós devemos ser. Ô, Carlos, para encerrar, e nós já estamos encerrando mesmo, infelizmente. Claro. E fica aberto o convite para a tua próxima obra, que eu espero venha rapidamente, porque, pelo visto, você é bastante profícuo, né? Escuta, me dá uma curiosidade do teu livro para a gente encerrar. Uma curiosidade que, de fato, seja algo inédito e que nós, aqui do lado de cá, não conheçamos. A curiosidade maior, daí o nome do Os Gritos, é de que eu consegui, eu vendo a história, examinando a história, eu consegui detectar 4 gritos, 4 momentos fundamentais no processo de independência. Então, sendo que eu digo uma tese histórica e absolutamente inédita, que antes do grito da independência, houve um outro grito, aqui mesmo em São Paulo, quando foi proclamado, por assim dizer, o Dom Pedro realmente se decide a proclamar a independência lá nos Moinhos, na região dos Moinhos. É o primeiro grito paulista. Então, essa é uma tese histórica absolutamente revolucionária que está dentro de um romance histórico. Perfeito. Mas é um fato real, você conseguiu absolutamente real. E no meu livro, Ralph, eu trago depoimentos de testemunhas do grito, porque eu tenho um personagem, que sou eu, mais ou menos, que é o padre Belchior Pinheiro de Oliveira. Através desse padre, eu entro na história, o romancista entra na história na primeira pessoa e diz: olha, esse padre existiu também, ele era o confidente do imperador. Ele era o Dom Pedro se confessava para este padre Belchior. Ele é lá de Minas Gerais, ele é uma personagem famosa lá em Minas Gerais. Agora está me faltando a cidade, meu Deus, até é a correria. Mas o fato é que eu utilizo esse personagem para explicar um pouco o processo da independência. Eu estou tentando levantar o nome aqui, mas não vai dar tempo. Realidade. Bom, meu caro, eu agradeço mais uma vez a tua presença e eu quero que você tenha bastante sucesso, que o teu livro venda bastante e que ele penetre pela sociedade adentro, porque esses fatos não podem morrer, eles não podem perecer de maneira alguma, eles têm que ficar, porque são fatos heróicos, importantíssimos, sem os quais hoje nós não estaríamos aqui. Simplesmente é a nossa história, simplesmente Ralph, você tem toda a razão. Como é possível entender o resto se a gente não conhece o início de tudo, não? Perfeito. Sem passado, nós vamos ter futuro. É um chavão, é um clichê, mas é uma grande verdade. Meu caro, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Portas e janelas abertas para todos os teus livros. Um abraço. Forte abraço aos seus leitores. Sucesso. Tchau, tchau. Pessoal, nós conversamos com essa figura absolutamente boa, curiosa, e que é um curioso por natureza, o Celso Orsesi. Ele tem mais 2 nomes, mas eu vou ficar só com Celso Orsesi, que é o que está no livro Os Gritos da Independência, um romance histórico
de 1822 a 2022, apesar de ser um romance, ele é lastreado em fatos reais, documentados. Não é fake news, vamos usar um termo odierno, não é fake news. Pessoal, muito obrigado pela amizade, a presença, a audiência e até a próxima semana, se assim todas as forças amigas permitirem. Tchau, tchau.